Usar óleos essenciais parece que é uma moda nova de agora, mas na realidade, se tu conheceres os benefícios tão poderosos dos óleos essenciais, tenho a certeza absoluta que tu também vais querer começar a usar. Se tens curiosidade sobre óleos essenciais, sobre como é que podes começar a usar, sobre o que é isto dos óleos essenciais, então fica aqui comigo neste vídeo, vou-te explicar tudo sobre isso. Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero-te dar acesso ao meu mini curso gratuito sobre óleos essenciais, sobre como é que podes ter uma vida mais natural a usar óleos essenciais. Este mini curso é completamente gratuito. É um mini curso de 5 e-mails, ou seja, de 5 dias, que vão ser entregues na tua caixa de e-mails, onde tu vais ter acesso a várias informações, desde o que são óleos essenciais, como é que podes usar os óleos essenciais. Vamos falar também sobre óleos essenciais específicos nesse mini curso. Os e-mails demoram 5 minutos a ler, portanto é um mini curso, super fácil de fazer, e vais ficar com uma perspectiva geral de como é que tu podes começar a usar os óleos essenciais na tua vida. Portanto, eu vou deixar o link na descrição para te inscreveres nesse mini curso. É totalmente gratuito, como eu te disse. Portanto, se este é um assunto que te interessa, eu aconselho-te vivamente a passares por lá e vamos lá começar aqui a falar sobre este assunto, que é os óleos essenciais. Eu comecei a usar os óleos essenciais há mais ou menos 2 anos, depois de ter tido o meu burnout. Eu tive um burnout há alguns anos atrás e fui medicada, estive a tomar antidepressivos, estive a tomar coisas para dormir também, portanto foi uma altura bastante complicada na minha vida e eu conheci os óleos essenciais quando eu comecei a perceber que poderiam ser uma forma natural, poderiam ser uma forma alternativa àquilo que eu estava a fazer, que era a tomar medicação que me deixava completamente KO, deixava-me muito inchada também, mas que eu sabia que na altura era necessária porque estava num estado em que precisava mesmo dessas moletas para me ajudar a ultrapassar essa fase de mais ansiedade, de mais depressão e também de burnout. Quando eu comecei a fazer o desmame da medicação, foi aí que eu comecei a tentar procurar outras alternativas que me ajudassem, porque eu sabia que a partir do momento em que deixasse a medicação, eu ia começar a ter sentimentos que não tinha com a medicação, não é? Que a medicação acabava por camuflar, e eu queria ter a certeza absoluta que eu ia deixar a medicação, mas que continuava a recuperar. E foi aí que entraram os óleos essenciais, foi assim que eu comecei a usar os óleos essenciais, mas eu já conhecia os óleos essenciais há muito mais tempo. Quando tirei a minha licenciatura em biotecnologia, eu comecei a acompanhar mais sobre os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, comecei também a acompanhar certos estudos que estavam a ser desenvolvidos na altura, também na parte alimentar, como é que se podia usar os óleos essenciais na parte alimentar, vi experiências muito engraçadas com óleos essenciais, portanto eu já reconhecia os óleos essenciais, eu não sabia era na prática como é que eu poderia colocar isso na minha vida. Aliás, eu nem sequer sabia se isso era possível ou não, aquilo que eu vi eram experiências de laboratório e como devem calcular, experiências em laboratório, passar isso para a vida real é todo um processo, não é? Eu achava que eu tinha que destilar os meus próprios óleos, porque era aquilo que eu via a fazerem no laboratório e para mim aquilo era muito complicado, não é? Se eu não tinha forma de destilar os óleos, como é que eu poderia usar os óleos na minha vida? Ou seja, eu já conhecia os óleos essenciais, mas só há 2 anos atrás é que eu comecei mesmo a usá-los na minha vida. Os óleos essenciais têm imensos benefícios. Como já podes ver, eles ajudaram-me com a minha depressão, a ultrapassar a minha depressão, a minha ansiedade, o meu burnout. Podem ser usados como efeitos mais terapêuticos, não só emocionais, mas também físicos. E isto é tudo feito através de uma terapia que se chama aromoterapia. Existe muito pouca informação sobre óleos essenciais e sobre como é que eles atuam na realidade para tu conseguires ter os efeitos e os benefícios que é suposto. No entanto, existem muitas evidências e aquilo que eu vou partilhar contigo são todas as informações daquilo que eu estudei sobre óleos essenciais, porque tudo aquilo que eu faço na minha vida eu pesquiso sempre, eu ando sempre à procura de informação, eu vou à procura das melhores fontes de informação em tudo aquilo que eu faço, para além da minha própria experiência. É com base nisto que eu vou partilhar aquilo que tenho para partilhar hoje contigo. Como eu te disse, a aromaterapia é a terapia que te ajuda a usar os óleos essenciais para conseguires ter benefícios e melhorares o teu bem-estar, não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar psicológico e emocional. Eles podem te ajudar a reduzir o stress, a reduzir a ansiedade, a melhorar o teu sistema imunitário, a combater certas infecções, a acalmar pele irritada. Portanto, existe um sem número de coisas que tu podes fazer com os óleos essenciais. Existem óleos essenciais que ajudam a desinflamar, analgésicos. Portanto, os óleos essenciais acabam por ser um recurso muito potente que tu podes utilizar em várias coisas na tua vida. E um óleo essencial às vezes dá para muitas coisas, não dá só para uma coisa
coisa. Vou-te dar o exemplo da lavanda, que ajuda a reduzir o stress e a ansiedade, mas também ajuda-te a acalmar a pele. Por exemplo, quando tens a pele irritada, ajuda a acalmar a pele. Portanto, é um óleo essencial que podes usar para efeitos mais emocionais ou então para tratar coisas mesmo físicas. No meu caso, eu uso principalmente para me ajudar em termos emocionais. Eu gosto muito de usar os óleos essenciais, principalmente nesse sentido e nessa vertente, porque foi também como eu comecei a usar os óleos essenciais. É assim que eu atualmente uso os óleos, mas também tenho vários óleos essenciais que utilizo para tratar, por exemplo, candidíases, por acaso já não tenho há muito tempo, infecções urinárias, por exemplo. Numa fase muito inicial é algo que eu prefiro utilizar em vez de estar a tomar um antibiótico, prefiro fazer e tomar essa escolha, mas é uma escolha minha, ok? Eu não estou a dizer que vocês têm que fazer isso. Eu estou a dizer que isso é uma escolha que eu faço e foi uma escolha que eu faço de forma consciente, sabendo que posso usar os antibióticos ou posso usar os óleos essenciais e conhecer-me ao ponto do que é que eu posso usar em cada situação. Agora, vocês devem sempre aconselhar, obviamente, com os médicos, devem-se aconselhar com aromaterapeutas certificados, porque essas pessoas são as melhores pessoas para vos ajudarem a perceber como é que podem tratar ou podem combater uma certa infecção, por exemplo, ou uma certa doença. No meu caso, é isso que eu faço, com escolha consciente e com as informações todas que eu já recolhi ao longo destes anos todos. Agora, é importante que quando começas a usar óleos essenciais, há certas coisas que tens mesmo que saber. A primeira coisa é que essências é completamente diferente de óleos essenciais. Eu vejo muitas pessoas a dizerem que usam óleos essenciais, mas depois quando eu peço para mostrarem o frasquinho, são essências. E as essências são artificiais, são químicos produzidos em laboratório que não têm os efeitos dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são extratos 100% de plantas, ok? São extratos que vêm de plantas. Portanto, elas vêm com as moléculas que as plantas também produzem. E ao virem com essas moléculas têm efeitos terapêuticos que depois vão ser usados no nosso corpo das mais diversas formas. Portanto, se tu estás a achar que estás a usar óleos essenciais, mas não tens bem a certeza, a primeira coisa que deves fazer é pegar no frasquinho e tentar perceber se diz que é 100% puro, ou seja, que são 100% óleos essenciais puros, se são certificados. Outra forma muito fácil de ver é se tiver um nome em latim no frasquinho da espécie, e mesmo que tenha um nome em latim, eu aconselho-te a pesquisar e a tentar perceber se essa espécie é a espécie mais recomendada para utilizares e se é mais recomendada em termos de efeitos terapêuticos, ok? Posso dizer que existem vários tipos de lavanda, mas só alguns é que são terapêuticos, é que são usados para efeitos terapêuticos, ok? E é muito importante que tenhas isso em consideração. Um tipo de lavanda que é muito usado e que tem efeitos terapêuticos é o lavandula angustifolia, que é um dos nomes das espécies de lavanda que é mais usado e que é usado para efeitos terapêuticos, ok? O que eu faço é, para ter a certeza absoluta que estou a usar os óleos certos, é comprar numa marca específica. No meu caso eu uso a do Terra, existem outras marcas, essa é a marca que eu costumo utilizar, é a marca que eu confio, foi a marca que eu pesquisei, eu vi informação e que me fez sentido para mim. No entanto, existem outras marcas, o que interessa é que tu utilizes um óleo essencial que tenha estas características, ok? Agora, depois de escolher o óleo essencial que vais usar, ou a marca de óleos essenciais que vais usar, ou o tipo de óleo essencial que vais usar, tens de saber como é que podes usar esse óleo essencial. Há várias formas de tu usares, nomeadamente através da inalação, por exemplo, abrires o frasquinho e cheirares, ou então através da difusão, colocares no difusor e deixares espalhar pela casa, por exemplo. Podes usar também em colares, existem colares que ajudam na difusão dos óleos essenciais, ou seja, é um colarzinho que tu usas e colocas uma gotinha ou duas, não mais do que isto. Uma gota ou duas é mais do que suficiente e vais cheirando ao longo do dia. Podes também aplicar na pele, mas nesse caso precisas de diluir o óleo essencial em óleo vegetal. Existem vários óleos vegetais, eu uso óleo de jojoba, óleo de coco fracionado, óleo de ricino, tens óleo de amêndoas doces também. O que interessa é que estejas a usar também um óleo de qualidade, porque se estás a usar um óleo essencial de qualidade, convém que depois também estejas a usar um óleo para diluir que seja de boa qualidade. Estes são os que eu aconselho e são também aqueles que eu utilizo. Podes usar em banhos de imersão também, enfim, existe um sem número de formas de usar os óleos essenciais. Podes pôr nos teus cremes, podes pôr nos teus shampoos, enfim, existe um sem número de formas de tu conseguires usar os óleos essenciais e eu falo também mais sobre isso no mini curso. Depois tu podes usar sozinhos, ou seja, podes usar o óleo essencial só de uma espécie e usas só o óleo essencial que é o extrato vegetal de uma só espécie, ou podes usar sinergias. A sinergia é basicamente uma mistura de óleos essenciais com um determinado fim. Depois, para além dos efeitos terapêuticos
terapêuticos, os óleos essenciais também podem ser usados na cosmética, por exemplo, nas limpezas para a casa, enfim, existe mesmo imensas formas de usar os óleos essenciais e, como eu te disse no início, um óleo essencial às vezes pode ser usado para um efeito terapêutico, mas depois podes usar também para outras coisas na tua vida, para cosmética, para produtos de limpeza, por exemplo. Portanto, existe esta multivalência de usos e de benefícios dos óleos essenciais. Pessoalmente, eu tenho alguns óleos essenciais que eu gosto muito de usar e que uso todos os dias. Se não uso todos os dias, é praticamente todos os dias, mas são óleos essenciais que eu utilizo com bastante regularidade, nomeadamente o óleo essencial de lavanda, que eu até tenho aqui, é um dos óleos essenciais que eu mais uso. Este aqui é um óleo essencial que já vem diluído, já vem em roll-on, porque normalmente eu costumo utilizar na pele, nos pulsos, nas têmporas também. Acabo por utilizar o óleo essencial já diluído, no entanto podes comprar o óleo essencial puro e diluir posteriormente. E uso este óleo essencial porque foi dos primeiros que eu comecei a usar para a minha ansiedade e para me ajudar a acalmar e a relaxar e também a dormir. E por isso é que é um dos óleos essenciais que eu tenho sempre comigo. Aliás, eu tenho 2 roll-ons e um óleo essencial puro para depois ir enchendo os roll-ons e fazendo as diluições, porque é mesmo um óleo essencial que eu utilizo imensas vezes. Às vezes basta eu desenrolar e cheirar, por exemplo, outras vezes passar aqui nas têmporas, por exemplo, e esfregar um bocadinho. Depois, outra sinergia que eu também utilizo bastante é a sinergia Balance. Ok, este óleo essencial vem assim fresquinho, apesar de não vir em roll-on, ele já vem diluído também em óleo de coco e utilizo exatamente da mesma forma que utilizo o lavanda, só que utilizo em situações diferentes. Por exemplo, quando eu sinto que preciso de equilíbrio nas minhas emoções, quando sinto que estou a ter um dia em que tanto estou a pensar de forma positiva, como estou preocupada, como estou contente, quando vejo que as minhas emoções estão muito descontroladas, este óleo essencial ajuda-me imenso. É um dos óleos essenciais também que eu comecei a usar quando estava a recuperar do meu burnout, da minha depressão, da minha ansiedade, e este ficou para sempre. Uso muito também este óleo essencial em difusão. O coloco no difusor, deixo-a difundir 2 ou 3 horas e ajuda-me muito a sentir-me mais enraizada, mais com os pés na terra, em vez de andar dentro da minha cabeça assim, Pronto, eu prefiro usar este óleo essencial e gosto imenso, é dos meus óleos essenciais favoritos. E este Balance é uma sinergia, ou seja, é uma mistura de óleos essenciais com determinado fim. Neste caso, chama-se Balance, é de equilíbrio e é muito usado para equilibrar as emoções, regular as emoções e é nesse sentido que eu também o utilizo. No entanto, existe um sem número de óleos essenciais. Eu acho que já tenho uma coleção, ainda nem tenho metade, mas também sou uma pessoa que gosta muito de experimentar. Eu quando mandei vir comprei um kit, que eu também posso deixar aqui o vídeo na descrição quando abri e recebi esse kit, eu vou deixar aqui em baixo na descrição esse vídeo. E foi um kit que já era só por si, só aqueles 10 óleos essenciais já me duraram imenso tempo. Aliás, ainda tenho alguns aqui que ainda estou a utilizar, como o Air, o Digest Zen, o Air para as vias respiratórias, o Digest Zen para me ajudar na digestão. Como não tenho assim muitos problemas em termos respiratórios, nem de digestão, não são óleos que eu utilizo com muita regularidade, mas dão sempre jeito para ter em casa, porque há sempre dias em que eu acordo um bocadinho mais, com a minha rinite assim um bocadinho mais complicada, então eu utilizo o Air, por exemplo. Ou então há dias em que preciso de, comer alguma coisa e não me caiu tão bem, então eu utilizo o Digest Zen. Esse kit é dos kits mais completos e foi o kit que eu mandei vir. No entanto, existem outras formas de começares a usar. Eu acho que deves começar a usar, se nunca usaste óleos essenciais, a primeira coisa que deves fazer é pesquisares muito sobre isso, perceberes como é que os óleos essenciais te podem ajudar a ti especificamente na tua vida e também escolheres um óleo essencial que seja um óleo essencial que seja de base. Os 3 de base que normalmente se aconselha é o lavanda, o hortelã-pimenta e o limão. Existe um kitzinho que eu posso também deixar aqui o link na descrição para tu veres, que é o kit intro, que tem estes 3 óleos essenciais, que eu acho que são os 3 óleos que se devem começar a experimentar, porque lá está, são os óleos base, ou seja, dão-te logo uma boa perspectiva do que é que são os óleos essenciais e como é que tu os podes usar. No entanto, se és como eu, e gostas e queres ir logo all in, ou seja, queres logo experimentar tudo, que eu sou assim, eu gosto de experimentar tudo, então o tal kit que eu te falei é uma ótima opção. Eu vou deixar aqui o link na descrição para esse vídeo, se quiseres ver o que é que o kit traz. Eu também falo do kit no mini curso gratuito, portanto, faz questão de fazer download desse mini curso, faz questão de acompanhar, de perceber se os óleos essenciais são para ti ou não, se é um recurso que tu queres começar a utilizar ou não. Eu quanto mais aprendo sobre este tema, mais gosto de partilhar. Portanto, se tens alguma dúvida, alguma questão que tu gostavas de ver esclarecida, diz-me aqui abaixo
abaixo para eu continuar a criar conteúdos para te ajudar também a começares a tornar a tua vida mais natural, a usar os óleos essenciais e outros produtos também que eu costumo usar com base em óleos essenciais que eu acho que também te podem ser úteis. Super mulher, não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também de deixar um big like neste vídeo, espero que tenha sido útil. Grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.